Meu nome é Charlotte Ashord. Tenho 32 anos e, no último Natal, meus pais reservaram umas férias em família de $45.000 para todo mundo menos para mim. Em vez de uma passagem para Aspen, minha mãe deixou um bilhete no balcão da cozinha. Regar as plantas, alimentar o cachorro, buscar a lavanderia. Encontrei esse bilhete ao lado do comprovante: 4 passes de esqui, uma suíte 5 estrelas, tratamentos de spa, aulas particulares para o meu irmão, $45.000 por uma viagem para a qual eu não fui convidada. Foi ali que eu deixei de ser a empregada não remunerada deles. Parei de regar, parei de limpar e comecei a planejar. 3 semanas depois, no brunch de Ano Novo, com 40 convidados e champanhe rolando solto, entreguei a eles um documento que fez minha mãe desabar na cadeira. Antes de continuar, curta e se inscreva, mas só se essa história falar com você. Conta nos comentários de onde você está assistindo agora. Agora, deixa eu te levar de volta a 15 de dezembro, o dia em que encontrei aquele comprovante. Eu estava sentada à mesa da cozinha, laptop aberto, planilhas brilhando na tela, trabalhando de casa ou melhor, trabalhando da casa dos meus pais, a casa onde vivia a vida inteira, especificamente no porão. Mas já chego lá. Minha mãe entrou sem bater. Ela nunca batia. Colocou um papel ao lado do meu laptop e deu 2 toques com a unha impecavelmente feita. Estamos saindo para Aspen amanhã. Aqui está o que precisa ser feito enquanto estivermos fora. Olhei a lista: regar as orquídeas, alimentar a Molly, buscar a lavanderia, tirar a neve se houvesse tempestade, receber quaisquer encomendas. Que horas eu devo estar pronta amanhã? Perguntei. Ela me olhou como se eu tivesse falado outra língua. Pronta, Charlotte? Alguém precisa ficar e cuidar da casa. Alisou a blusa. Você sabe que o Tyler não pode perder isso. Ele vai trazer a Emma para conhecer a família. Tyler, meu irmão de 28 anos, aquele cuja faculdade foi paga integralmente, $180.000, o que ganhou uma BMW no aniversário de 21, o mesmo cujo aluguel em Manhattan, $3.200 por mês, aparecia todo santo mês na fatura do cartão dos nossos pais. Eu não fui para a faculdade. Minha mãe dizia que não era prático para meninas. Que eu devia aprender algo útil em casa. Então aprendi a cozinhar, a limpar e a ficar calada. Tudo bem, eu disse, como sempre dizia. Minha mãe assentiu, já se afastando. Ah, e as orquídeas precisam de água destilada. Não mate elas como da última vez. Ela subiu as escadas e eu fiquei ali, encarando aquela lista. Algo estava diferente dessa vez. Eu só ainda não sabia o que. Naquela noite, sentei na cama do porão. Sem janelas, só paredes de concreto pintadas de um amarelo alegre que não enganava ninguém. Molly se deitou ao meu lado, o pelo dourado quente contra a minha perna. Ela tinha 12 anos agora, o focinho grisalho, mais lenta nas escadas. Tinha sido meu presente de aniversário a única coisa boa que ganhei quando fiz 20. Eu ainda tinha os documentos de registro em algum lugar, meu nome na linha, Charlotte Ashord, proprietária. Molly choramingou baixinho e encostou a cabeça na minha mão. Eu sei, menina, sussurrei. Eu sei. Meu laptop fez um som. Notificação de e-mail. Quase ignorei, mas algo me fez clicar. Era uma mensagem encaminhada. Minha mãe tinha enviado para o meu pai e, por engano, me colocou em cópia. O assunto dizia: FWD, confirmação de reserva, Aspen Mountain Resort. Abri. 4 hóspedes, de 18 a 28 de dezembro, com o comprovante anexado. $45.000, passes de esqui, a suíte presidencial, pacotes de spa, aulas particulares de esqui para o Tyler. Li o valor 3 vezes. Depois olhei ao redor do meu quarto no porão, o colchão usado, a escrivaninha que eu tinha achado na calçada 6 anos antes, a única luminária que piscava quando o aquecedor ligava. Pensei na vovó, nos 5 anos que passei cuidando dela, alimentando, dando banho, sentando ao lado dela nas longas noites em que não conseguia dormir, até o fim. Minha mãe dizia: família não paga família. Mas o Tyler ganhou $500 por semana para ajudar o pai no jardim no verão passado. Molly cutucou minha mão de novo. Abri uma nova aba no navegador e digitei 4 palavras: como consultar relatório de crédito.
Algo tinha se deslocado dentro de mim, e não havia volta. O relatório de crédito gratuito levou 3 minutos para ficar pronto. Levei 20 minutos para parar de tremer. 3 cartões de crédito, todos no meu nome, todos abertos sem o meu conhecimento. O primeiro apareceu quando eu tinha 19 anos. Exatamente o ano em que minha mãe me convenceu a ficar em casa em vez de me inscrever na faculdade. Saldo total dos 3 cartões, $67 mil. Rolei as cobranças, móveis da Pottery Barn, passagens de primeira classe para Miami, compras na Nordstrom e na Neiman Marcus. O endereço de cobrança dos 3 cartões, a casa dos meus pais, esta casa. Mas eu nunca tinha visto uma única fatura. Minhas mãos tremiam enquanto eu continuava descendo a tela. Pensei em cada candidatura de emprego rejeitada, em cada apartamento que tentei alugar, nos olhares confusos dos proprietários, nos e-mails cheios de desculpas. Infelizmente, sua pontuação de crédito não atende aos nossos requisitos. Eu achava que era azar. Achava que havia algo errado comigo. Mas não era comigo. Eles tinham pegado meu nome, meu número de seguridade social, meu futuro, e usado tudo isso para mobiliar a sala de estar deles e fazer viagens tropicais. Molly se aproximou ainda mais, sentindo meu desespero. Enterrei os dedos no pelo dela e me concentrei em respirar. Entrar, sair. Entrar, sair. A raiva veio devagar, não quente e explosiva, mas fria e silenciosa, do tipo que se instala nos ossos e fica. Por 13 anos, eu estive presa naquele porão. Presa por uma pontuação de crédito que eu não destruí. Presa por pais que sorriam para mim durante o jantar enquanto me enterravam em dívidas das quais eu não sabia nada. Fechei o relatório de crédito. Abri o LinkedIn e procurei um nome que eu não pronunciava havia 8 anos. Diane Okonkwo, minha antiga amiga da faculdade, aquela que virou advogada. Eu não dormi naquela noite. Em vez disso, fiz uma lista. A contadora dentro de mim precisava ver tudo organizado, em preto e branco. Se eu ficasse em silêncio, eu viveria naquele porão até meus pais morrerem, talvez até depois. 2, meu crédito nunca se recuperaria. Eu nunca teria meu próprio apartamento, meu próprio financiamento de carro, meu próprio nada. 3, quando mamãe e papai envelhecessem, esperariam que eu cuidasse deles, assim como cuidei da vovó. Sem salário, sem folgas, sem um obrigado. 4, a Molly tem 12 anos. Ela não vai viver para sempre. E quando ela se for, eu não terei mais nada que seja realmente meu. Fiquei encarando aquela lista até os olhos arderem. Então olhei para o celular. Para o pedido de conexão no LinkedIn que eu tinha enviado para Diane às 2 da manhã. O pontinho verde ao lado do nome dela apareceu, online. 3 pontinhos. Ela estava digitando. Meu coração disparou. A mensagem apareceu. Charlotte. Meu Deus! Quanto tempo! Eu estava pensando em você no mês passado. Como você está? Respondi, preciso de orientação jurídica. É sobre meus pais. Podemos nos encontrar? Os 3 pontinhos de novo. Uma pausa. Então, amanhã. Café. 10 horas, vou te mandar o endereço. E, Charlotte, seja o que for, a gente vai dar um jeito. Molly levantou a cabeça e me olhou. O rabo balançou uma vez, 2, como se ela soubesse. 2 semanas, menina, sussurrei. É o tempo que eles vão ficar fora. 2 semanas para descobrir o que vem depois. Ela apoiou a cabeça de novo no meu colo. Do lado de fora da minúscula janela do porão, os primeiros flocos de neve de dezembro começaram a cair. Eu ainda não sabia exatamente o que faria, mas sabia que tinha acabado de ser invisível. Na manhã seguinte, foi um caos. Fiquei no pé da escada, observando o espetáculo. Malas de grife no hall de entrada, capas de roupas, equipamentos de esqui que custavam mais do que eu ganhava em 3 meses. Tyler desceu pulando a escada, celular na mão. Aspen, baby. Estava se filmando. Nem sequer olhou para mim. A namorada dele, Emma, veio logo atrás. Era recente. 3 meses, talvez 4. Bem quieta. Ela cruzou meu olhar e hesitou.
Você tem certeza de que não pode ir? Antes que eu respondesse, minha mãe se colocou entre nós. A Charlotte adora ficar em casa. A voz dela estava alegre, animada, a voz que usava para visitas. Ela não é muito de esquiar, de qualquer jeito. Eu nunca esquiei, eu disse. Exatamente. Minha mãe ajustou o cachecol de cachemir. Você não iria gostar. Meu pai apareceu no escritório. O carro chegou. Vamos. Ninguém me abraçou. Tchau. Ninguém disse que sentiria minha falta. Minha mãe apenas apontou para o balcão onde a lista estava. Não esquece a lavanderia e de tirar a neve se nevar. Os Hendersons vão julgar. A porta se abriu. O ar frio entrou com força. Eles saíram um a um. Tyler ainda filmando. Emma olhando para trás com algo que parecia culpa. Meu pai conferindo o relógio. Minha mãe parou na soleira. Ah, e rega as orquídeas 2 vezes. Elas são caras. E então se foi. A porta se fechou com um clique. A casa ficou em silêncio. Só eu e a Molly. Fiquei ali por um minuto inteiro, encarando a porta fechada. As orquídeas estavam no parapeito da janela, delicadas e exigentes, esperando por uma água que eu não ia dar. Meu celular vibrou. Diane, te vejo às 10. A cafeteria da Main Street. Dei uma olhada no que você mencionou. Charlotte, a gente precisa conversar. Peguei meu casaco e as chaves do carro. As orquídeas podiam esperar para sempre, se fosse preciso. Diane não tinha mudado muito. O mesmo sorriso acolhedor, os mesmos olhos atentos que não deixavam nada passar. Ela já estava numa mesa de canto quando cheguei. 2 cafés esperando. Ela se levantou e me abraçou forte. 8 anos, disse. 8 anos, e você está exatamente igual. Sentamos. Ela deslizou meu café na minha direção e puxou uma pasta. Fiz uma verificação preliminar depois da sua mensagem. A voz dela ficou mais baixa. Charlotte, o que eu encontrei? Ela abriu a pasta. Meu relatório de crédito, com trechos marcados em amarelo. Isso é roubo de identidade. Esses cartões foram abertos sem o seu consentimento. Ela me encarou com firmeza. Isso é um crime federal. Minha garganta apertou. Mas, eles são meus pais. Isso não torna legal, ela respondeu. Diane explicou minhas opções. Eu podia registrar um boletim de ocorrência, apresentar queixa, processar por danos. Balancei a cabeça. Eu não quero eles na prisão. Envolvi as mãos na xícara quente. Eu só quero que eles me vejam, que reconheçam o que fizeram. Diane me estudou por um longo momento. Então assentiu. Então vamos fazer isso de outro jeito. Ela puxou um bloco de anotações. Você me contou que cuidou da sua avó por 5 anos. Cuidado em tempo integral, certo? Sua mãe colocou algo por escrito sobre te compensar por isso? Voltei no tempo. As noites intermináveis, os comadres, os remédios, minha mãe prometendo que tudo aquilo valeria a pena. Tem um e-mail, disse devagar. Ela disse que compensaria quando a vovó melhorasse. E a sua avó nunca melhorou. Não. Diane assentiu, escrevendo rápido. Esse e-mail pode ser considerado um contrato verbal registrado por escrito. Ela levantou os olhos. E, Charlotte, você já ouviu falar em penhora mecânica? Balancei a cabeça. Então deixa eu te explicar como a gente vai fazer você ser vista. 2 dias depois, eu estava sentada em um escritório apertado, em frente a Marcus Smith. Ele era um contador certificado, especializado em disputas financeiras familiares. Indicação da Diane. Cabelos grisalhos, óculos, o tipo de homem que já tinha visto de tudo e não julgava nada. Uma pilha de papéis estava entre nós. Vamos calcular o que te devem, ele disse, caneta em punho. Começamos pelo trabalho doméstico. 20 anos cozinhando, limpando, lavando roupa. 15 horas por semana, 52 semanas por ano, a $18 por hora, a média de uma empregada doméstica. Ele anotou o número,
$280.800. Depois, sua avó. 5 anos de cuidados em tempo integral, no mínimo 40 horas por semana, a $20 por hora. Outro número apareceu no papel. Agora subtraímos o valor justo de mercado por moradia e alimentação, disse. Mesmo sendo no porão. Ele fez as contas, escreveu o valor final. Deduzimos aproximadamente 102 mil. Ele circulou o total. O seu total é $386.800. Eu encarei o número. Isso não pode estar certo. Na verdade, é conservador, ele respondeu, ajustando os óculos. Não inclui horas extras, trabalho em feriados nem o desgaste emocional dos cuidados no fim da vida. Diane se inclinou para a frente. E isso é antes dos 67 mil em dívidas de cartão de crédito. Marcos virou outra página. Falando nisso, encontrei mais uma coisa. Um desses cartões ainda está ativo. O quê? Alguém fez uma compra há 3 semanas. Um tratamento de spa em Miami. Senti o chão inclinar. Eles ainda estão usando. Ainda estão usando você? Marcos disse, fechando a pasta. Charlotte, seus pais não exploraram apenas o seu passado. Eles estão explorando o seu presente. Diane tocou meu braço. A gente pode parar isso. Podemos fazer eles enxergarem, mas só se você estiver pronta. Pensei nas orquídeas morrendo no parapeito da janela. Pensei na Molly me esperando em casa. Estou pronta. Naquela noite, saí à caça. Não por indícios, mas por provas. Puxei a caixa de papelão que eu guardava debaixo da cama, a que tinha escrito coisas da Charlotte com caneta já desbotada. Tudo o que eu tinha de importante cabia ali dentro. Primeiro, encontrei os documentos da Molly. O certificado de registro do município. O nome dela, o meu nome, nosso endereço. Proprietária, Charlotte Ashford. Fotografei, salvei na nuvem, enviei uma cópia para Diane. Depois continuei cavando. Debaixo de cartões de aniversário antigos e de um corsage seco do baile de formatura, encontrei um e-mail impresso de 2019, o ano em que a saúde da vovó entrou em declínio definitivo. As palavras da minha mãe saltaram da página. Eu sei que isso é muito para pedir, mas família cuida de família. Quando a mamãe melhorar, vamos compensar você. Prometo que vamos encontrar algo justo. Minha avó morreu 14 meses depois. Nada jamais foi compensado. Nada jamais foi justo. Fotografei aquilo também. Depois me sentei na cama e olhei ao redor do porão. 10 anos vivendo ali. 10 anos de móveis herdados e sonhos emprestados. As paredes pareciam menores do que nunca. Eu comecei a arrumar minhas coisas. Não foi difícil. Eu não tinha muita coisa. Roupas, livros, o laptop, a caixa com documentos importantes. A cada dia em que eles estavam fora, eu levava um pouco mais para o box de armazenamento que aluguei do outro lado da cidade. No 5º dia, o porão já parecia quase normal. No 8º dia, estava vazio. Molly me observava com aqueles olhos sábios de velha senhora. Quase lá, menina, eu dizia a ela. Quase livre. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Tyler. Esse lugar é insano. Você odiaria de qualquer jeito. Frio demais. KKK. Ele mandou uma foto. Os 4 numa cadeira de esqui, montanhas ao fundo, jaquetas brancas combinando. Eu não respondi. Algumas mensagens não merecem resposta. A Diane conhecia alguém. A colega de quarto dela na faculdade tinha um imóvel para alugar, um estúdio em cima de uma livraria no centro. Pequeno, mas limpo, claro. Ela não vai pedir consulta de crédito, Diane disse. Eu garanti por você. Assinei o contrato no dia 22 de dezembro, paguei o primeiro e o último aluguel com minhas economias, a pequena conta que consegui juntar com meu trabalho remoto de contabilidade. O estúdio tinha um único cômodo, uma cozinha minúscula e um banheiro do tamanho de um armário. Também tinha 3 janelas, janelas de verdade, com luz do sol de verdade. Fiquei parada no meio do meu novo apartamento vazio e chorei.
Nos 6 dias seguintes, vivi 2 vidas. Na casa dos meus pais, mantive as aparências, deixei o correio acumular, ignorei as orquídeas. Mas não negligenciei a Molly. Todas as manhãs, ela comia. Todas as noites, saía para passear. Ela era minha. Sempre foi. A lavanderia ficou na tinturaria. A neve se acumulou sem ser retirada na calçada da frente. Que os Hendersons julgassem. No dia 27 de dezembro, minha mãe ligou de Aspen. Charlotte, a senhora Henderson disse que não te viu sair de casa há dias. Está tudo bem? Está tudo ótimo, mãe. Mantive a voz neutra. Só estive ocupada com o trabalho. Bom, então garanta que a entrada da garagem esteja limpa antes de voltarmos. Seu pai odeia. Entendido. Aproveite o resto da viagem. Desliguei antes que ela pudesse continuar. Naquela noite, levei as últimas coisas. Só meus itens de higiene, meu travesseiro e a manta favorita da Molly. Fiquei no porão vazio uma última vez. As paredes amarelas, a mancha de água no teto, o quarto onde passei uma década esperando ser vista. Adeus, sussurrei para ninguém. Então meu celular vibrou. Tyler, a mãe está planejando um brunch de ano novo. 40 convidados. Ela precisa que você faça o serviço. Topa? Sorri. Estarei lá. Preciso pausar aqui por um momento. Se você já foi a pessoa responsável da família, a que sempre aparece, sempre ajuda, sempre se sacrifica, e mesmo assim se sentiu invisível, eu te vejo. Pergunta rápida: o que você faria se descobrisse que seus pais usaram sua identidade por mais de uma década? Deixe a sua resposta nos comentários. Eu leio todas. E se quiser ver como isso vai se desenrolar naquele brunch de ano novo, continue assistindo. 28 de dezembro, 3 da tarde. Observei do outro lado da rua enquanto o SUV preto entrava na garagem. As portas se abriram. Rostos bronzeados, sorrisos cansados, equipamentos de esqui caríssimos. Eles tinham voltado. Eu subi pelo caminho da frente, calculando o momento perfeito. Casual, coincidência pura, como se eu tivesse acabado de sair para tomar um ar. Minha mãe me viu primeiro. Charlotte, por que você está aí fora? Está congelando. Só tomando um pouco de ar fresco. Tyler passou por mim sem dizer uma palavra, arrastando as malas escada acima. Meu pai assentiu uma vez e desapareceu no escritório. Como sempre, igual a sempre. Minha mãe entrou e parou de repente. Ela encarou as orquídeas no parapeito da janela. Marrons, murchas, definitivamente mortas. Charlotte, a voz dela ficou dura. O que aconteceu com as minhas orquídeas? Eu não reguei. Você, o quê? Ela se virou para mim. E a lavanderia. Por favor, me diga que você buscou. Não busquei. O silêncio se esticou entre nós como um fio prestes a arrebentar. Eu te pedi 3 coisas. 3 coisas simples. Eu estava ocupada. A boca dela se abriu, fechou, abriu de novo. Antes que ela soltasse o que quer que estivesse se formando atrás daqueles olhos, a voz do meu pai ecoou do escritório. Linda, onde está a fatura do AMX? Preciso conferir uma coisa. Ela me lançou um olhar que prometia que aquilo não tinha acabado. Vamos falar disso depois. Passou por mim apressada em direção ao escritório. Eu soltei o ar que estava prendendo. Depois desci ao porão, só para ver. Vazio, limpo, sem nenhum vestígio meu, exceto as paredes amarelas e um leve cheiro de produto de limpeza. Minha mãe não tinha notado. Nem sequer tinha olhado. Lá em cima, as unhas da Molly faziam um clique no piso de madeira. Ela me encontrou na porta do porão e encostou a cabeça na minha perna. 2 dias, pensei. Mais 2 dias até o brunch. Aí eles finalmente iam ver. 30 de dezembro. Minha mãe me chamou para a sala como um general convocando um soldado. Ela segurava uma prancheta. 2 páginas. A letra dela, perfeita, em cursiva. Brunch de ano novo. 40 convidados. Aqui está o cardápio.
Peguei as folhas. Ovos Benedict. Salmão defumado em bagels. 3 tipos de quiche. Exposição de frutas frescas. Bar de mimosas. Doces caseiros. Você quer que eu faça o catering para 40 pessoas? Mantive a voz controlada, só por mim. O que mais você teria para fazer? Ela nem levantou os olhos. Você trabalha de casa. Do escritório, a voz do meu pai se juntou à conversa. Sua mãe e eu vamos receber pessoas importantes. Colegas, os Hendersons, os Morgans. Isso precisa ser perfeito, Charlotte. Eu achei que fosse um brunch de família. Minha mãe sorriu. O sorriso paciente que usava ao explicar algo óbvio a uma criança. É família, sim. E você é da família. Família ajuda. Passos na escada. Tyler apareceu, celular na mão. Ei, mãe. A Charlotte pode fazer aquelas quichezinhas? A Emma adora. Minha mãe se animou. Claro, querido. Virou-se para mim. Adiciona mini quiches à lista. As de espinafre. E talvez aquelas tâmaras enroladas no bacon. Tyler já estava indo embora. Aquelas eram boas da última vez. Charlotte, anota isso. Fiquei ali, parada, segurando a prancheta. 2 páginas de exigências, 40 pessoas para alimentar, uma cozinha para tocar sozinha. Que horas você precisa que tudo esteja pronto? Os convidados chegam às 10 horas, então você deve começar o preparo por volta das 5 da manhã. Minha mãe conferiu o celular. Tem horário no salão às 8, então não vou poder ajudar. Você entende, né? Eu entendia perfeitamente. Estarei aqui, respondi. Ela deu um tapinha no meu ombro, como se eu fosse um cachorro obediente. Eu sabia que podia contar com você. Ela se afastou, e eu sorri para as costas dela. 40 convidados. Perfeito. Eu queria testemunhas. Véspera de Ano Novo, 11 da noite. Eu estava sozinha na cozinha, cercada por sacolas de supermercado que eu não tinha a menor intenção de abrir. Ovos, salmão, champanhe. Minha mãe não tinha economizado em nada nos ingredientes que eu não iria cozinhar. A porta da cozinha se abriu. Emma entrou, hesitante. Charlotte, posso ajudar em alguma coisa? Ela estava tentando. Eu via isso. 3 meses com o Tyler e ainda não tinha entendido as regras. Antes que eu respondesse, minha mãe apareceu atrás dela. Emma, querida, você é convidada. O calor na voz dela era quase convincente. Não se preocupe com a cozinha. A Charlotte tem tudo sob controle. Ela passou o braço pelos ombros da Emma e a conduziu para fora, mas não antes de virar para mim. Ah, e Charlotte, vista algo apropriado amanhã. Os olhos dela percorreram meu suéter. Isso está bom para cá embaixo, mas vamos receber visitas. Meu pai passou pela cozinha, indo em direção ao armário de bebidas. Comida pronta às 10. Os Hendersons são sempre pontuais. A tia Patrícia vai estar lá? Perguntei. A expressão da minha mãe vacilou. Só por um instante. Sim, infelizmente. Ela examinou uma garrafa de champanhe. Só ignore qualquer coisa que ela diga. Você sabe como ela é dramática. Sempre arrumando confusão. Pensei na tia Patrícia, a irmã do meu pai, aquela que sempre me olhava com preocupação nos encontros de família. A única que já tinha perguntado: você está bem, querida? Parece cansada. Vou ter isso em mente, eu disse. Minha mãe assentiu, satisfeita, e saiu arrastando Emma junto. Olhei para o relógio. Mais 12 horas. O envelope pardo já estava no meu carro, a papelada assinada, a penhora registrada. Só faltava a entrega. Apaguei a luz da cozinha e fui passar uma última noite no meu novo apartamento. A Molly estava me esperando. 1º de janeiro, 8 da manhã. Eu não estava lá quando minha mãe desceu esperando me encontrar no fogão, mas fiquei sabendo depois pela tia Patrícia. Minha mãe entrou na cozinha vazia, fria, sem nenhum preparo de comida, sem Charlotte.
Chamou meu nome, depois chamou mais alto, depois gritou. Correu para o porão, escancarou a porta. Nada. Sem cama, sem mesa, sem roupas, só paredes nuas e o eco da própria voz. A Molly também tinha sumido. O pânico da minha mãe foi imediato. Ligou para meu pai, ligou para o Tyler, ligou para o meu telefone 16 vezes. Eu não atendi. Às 9h30, minha mãe já tinha encomendado um serviço de catering de emergência do restaurante mais caro da cidade, pagando o triplo por causa da taxa de feriado. Ela estava colocando sobre a mesa doces comprados prontos quando a campainha tocou. Tia Patrícia, 1 hora mais cedo. Achei que ajudaria a arrumar, ela disse depois. Foi ela quem me contou o que viu. As mãos da Linda tremendo. Richard andando de um lado para o outro perto da janela. Tyler perguntando, será que a gente cancela? Não vamos cancelar nada, minha mãe sibilou. Passei semanas planejando isso. A Charlotte só está sendo dramática. Ela vai aparecer. Os convidados começaram a chegar às 10 em ponto. Os Hendersons, os Morgans, colegas, velhos amigos, 40 pessoas enchendo a sala com conversa fiada e taças de champanhe. Alguém perguntou por mim. Onde está a Charlotte? Ouvi tanto falar dela. O sorriso da minha mãe não vacilou. Ela não está se sentindo bem, está descansando lá em cima. Eram 10h45 quando a campainha tocou novamente. Meu pai franziu a testa. Não estamos esperando mais ninguém. Ele abriu a porta. Eu estava na varanda. Não de avental, não na cozinha, não invisível. Eu usava um blazer preto, calça social passada, o cabelo preso para trás. Nas mãos, um envelope pardo. E ao meu lado, com o rabo abanando, estava Molly. Oi, pai. Minha voz estava firme. Vim para o brunch. A sala ficou em silêncio. 40 pares de olhos se viraram para a porta, para mim. Minha mãe se recompôs primeiro. Ela sempre fazia isso. Atravessou a sala com o sorriso de anfitriã bem colocado. Charlotte, querida. A voz dela ecoou para a plateia. Nós estávamos tão preocupados. Você está se sentindo melhor? Ela estendeu a mão para o meu braço. Eu dei um passo para trás. Estou bem, mãe. Melhor do que nunca, na verdade. Meu pai fechou a porta atrás de mim, o rosto tenso. Onde você esteve? E por que levou o cachorro? A Molly é minha, respondi, mantendo a voz calma, objetiva. O registro dela sempre esteve no meu nome. Charlotte, este não é o momento, minha mãe começou. Na verdade, eu disse, este é o momento perfeito. Senti a tensão da sala se afiar. A senhora Henderson se inclinou para a frente. O senhor Morgan pousou a taça de champanhe. No canto, vi a tia Patrícia. Ela estava perto da lareira, me observando com uma expressão que eu não soube decifrar de imediato. Não era preocupação nem confusão. Era esperança. Eu tenho algo para vocês, eu disse. Para os dois. Levantei um envelope pardo. O maxilar do meu pai se contraiu. Seja o que for isso, podemos discutir em particular. Eu fui privada por 32 anos. Sustentei o olhar dele. Acho que está na hora de um pouco de transparência. Tyler se levantou da cadeira perto da janela. Maninha, o que você está fazendo? Você está envergonhando a mamãe e o papai. Virei-me para ele. Meu irmão, o filho dourado, aquele que nunca precisou disputar migalhas de atenção. Eu não estou aqui para envergonhar ninguém, Tyler. Abri o fecho do envelope. Estou aqui para ser vista. O sorriso da minha mãe começava a rachar. As mãos do meu pai estavam cerradas ao lado do corpo. A sala prendeu a respiração enquanto eu tirava os papéis que mudariam tudo. Entreguei os documentos à minha mãe. As mãos dela estavam firmes quando os pegou. Não ficaram firmes por muito tempo. Ela leu a primeira página. A cor sumiu do rosto. O que é isso? É uma fatura. Eu entrelacei as mãos à minha frente.
Por 20 anos de trabalho doméstico não remunerado, organização da casa, cozinha, limpeza, cuidados com a vovó, tudo calculado com base em valores justos de mercado. Meu pai arrancou os papéis das mãos dela. Os olhos dele correram pelos números. Isso é ridículo. 387 mil dólares. Eu arredondei para baixo, na verdade. Sussurros se espalharam pela sala. Ouvi fragmentos. Ela disse não remunerado, quanto por cozinhar e limpar. A voz da minha mãe ficou estridente. Nós somos seus pais. Nós te demos um lar. Vocês me deram um porão. Não levantei a voz. Não precisei. 10 anos sem janelas. Meu pai continuava lendo. Isso é absurdo. Nunca vamos pagar. Vá para a página 3. O rosto dele mudou. O que quer que ele tenha visto ali o deixou pálido. Você colocou um gravame na nossa casa? Os sussurros viraram murmúrios. Alguém arfou. Um gravame de prestador de serviços, confirmei. Por serviços prestados. Tenho documentação, inclusive um e-mail seu, mãe, prometendo me compensar por cuidar da vovó. Minha mãe se agarrou ao braço de uma cadeira. Aquilo não foi, eu não quis dizer, você nunca. Eu apontei para os papéis. Página 4. Meu pai virou a página. Minha mãe leu por cima do ombro dele. E então ela se sentou pesadamente. Esse é o meu relatório de crédito, eu disse alto o suficiente para todos ouvirem, mostrando 3 cartões de crédito abertos em meu nome sem meu consentimento. 67 mil dólares em dívida que eu desconhecia. A sala ficou completamente em silêncio. Roubo de identidade, eu disse. Um crime federal. Meu pai abriu a boca, fechou, abriu de novo. Pela primeira vez na minha vida, ele não tinha nada a dizer. Ok, este é o momento. Charlotte está diante de 40 pessoas prestes a ver as consequências de 20 anos de silêncio finalmente atingirem seus pais. Se você está na ponta da cadeira agora, curta o vídeo, isso ajuda muito o canal. E estou curiosa, você acha que o que Charlotte vai ouvir é o pedido de desculpas que ela merece, ou os pais vão dobrar a aposta? Conta pra gente nos comentários. Agora, de volta ao Brunch. O silêncio foi quebrado quando a tia Patrícia deu um passo à frente. O salto dela bateu no assoalho de madeira. Todas as cabeças se viraram para acompanhá-la. Charlotte está dizendo a verdade. A cabeça da minha mãe se ergueu de um tranco. Patrícia, fique fora disso. Eu fiquei fora por 20 anos. A voz de Patrícia não vacilou. Eu vi vocês tratarem essa menina como uma empregada, linda. Eu vi vocês bancarem a vida inteira do Tyler enquanto a Charlotte não conseguia nem entrar numa faculdade comunitária. Meu pai deu um passo em direção à irmã. Isso não é da sua conta. É da minha conta, sim, disse Patrícia, cruzando os braços. Porque fui eu quem pagou a certificação em contabilidade da Charlotte há 3 anos, às escondidas de vocês. Eu encarei ela. Você nunca me contou. Eu queria contar. Os olhos dela suavizaram quando me olharam, mas a Linda disse que, se eu interferisse de novo, me cortaria da família. Os murmúrios ficaram mais altos. Vi celulares sendo tirados dos bolsos. A senhora Henderson já avançava em direção à porta, apertando a bolsa contra o peito. Minha mãe tentou salvar a situação. Pessoal, por favor. Isso é um assunto de família. O Sr. Morgan se levantou. Richard, acho melhor irmos. Isso parece algo muito pessoal. Um a um, os convidados começaram a ir embora. Desculpas baixas, acenos constrangidos. Ninguém queria ficar para o que viria depois. Emma se levantou do lugar perto do Tyler. Caminhou na minha direção, não na dele. Sinto muito, disse em voz baixa. Eu não fazia ideia. Então saiu pela porta. Tyler chamou por ela. Emma, espera. Ela não olhou para trás. Em 15 minutos, a sala estava quase vazia. Só a família agora. Minha mãe ainda sentada na cadeira. Meu pai ainda segurando os papéis. Tyler encarando o celular. A tia Patrícia ao meu lado.
E Molly encostada na minha perna, o rabo já não balançava. O acerto de contas tinha começado. A porta da frente se fechou atrás do último convidado. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Minha mãe falou por fim. A voz dela falhou. Como você pôde fazer isso conosco na frente de todo mundo? Eu olhei para ela. Sério? Observei o rímel começando a escorrer, a fachada cuidadosamente construída desmoronando. Como vocês puderam fazer isso comigo por 20 anos? Meu pai jogou os papéis sobre a mesa de centro. Nós te criamos. Te demos um teto, comida, roupas, tudo. Um teto sobre um porão, roupas usadas dos primos, e eu mesma cozinhei a maior parte dessa comida. Não pisquei. Enquanto vocês usavam meu CPF para bancar o estilo de vida de vocês. Era para emergências, começou minha mãe. Tratamentos de spa em Miami. Eu a interrompi. Isso foi há 3 semanas, enquanto vocês estavam em Aspen. Ela estremeceu. Tyler finalmente tirou os olhos do celular. Eu não sabia dos cartões de crédito. Juro. Eu acredito em você, respondi, virando-me para ele. Mas você sabia de todo o resto. Sabia que eu fiquei em casa enquanto você foi para a faculdade. Sabia que eu cuidei da vovó enquanto você aparecia uma vez por mês. Sabia que eu morava num porão enquanto você tinha um apartamento de 2 quartos em Manhattan. Ele baixou os olhos. Nenhuma negação. Nenhuma defesa. Peguei a guia da Molly de onde a havia deixado perto da porta. Não estou pedindo dinheiro, eu disse. Nunca esperei que vocês realmente pagassem $400.000. Minha mãe ergueu o olhar com um lampejo de esperança, mas eu estou pedindo reconhecimento, que vocês me vejam, que vejam o que fizeram comigo. Prendi a guia na coleira da Molly, mesmo que nunca façam isso, eu cansei de esperar. Virei em direção à porta. Charlotte, a voz do meu pai soou atrás de mim. Minha mãe se levantou, trêmula. Casa? O que você quer dizer com casa? Esta é a sua casa. Quase ri. Quase. Isso nunca foi meu lar. Este foi o lugar onde eu trabalhei de graça por 20 anos. Abri a porta da frente. O ar frio de janeiro entrou com força. Espera. A voz da minha mãe ficou mais aguda. Você não pode simplesmente ir embora. E o gravame? Você não pode esperar que a gente realmente. O gravame fica, respondi, mantendo a mão na maçaneta, até a dívida dos cartões de crédito ser quitada. $67.000. Vocês têm 90 dias. Meu pai deu um passo à frente. E se nos recusarmos? Então o gravame continua no imóvel de vocês. Não vão poder vender. Nem refinanciar. Dei de ombros. É assim que gravames funcionam. Tenho certeza de que você sabe disso, pai. Você trabalhou em banco por 30 anos. O rosto dele escureceu. Isso é extorsão. Isso é responsabilização. Sustentei o olhar dele sem piscar. Algo que você evitou a vida inteira. A tia Patrícia se aproximou e ficou ao meu lado. Eu te acompanho até a porta, querida. Patrícia, se você sair com ela, a voz da minha mãe carregava um aviso. Vou fazer o quê, linda? O sorriso de Patrícia era cansado, mas verdadeiro. Me cortar da família? Acho que eu sobrevivo. Saímos juntas. Molly trotava entre nós, o rabo balançando de novo. Atrás de nós, ouvi a voz do Tyler. O que a gente vai fazer? E a resposta da minha mãe, dura e quebradiça. A gente vai dar um jeito. A gente sempre dá um jeito. Mas ela não podia dar um jeito nisso. Nem na dívida, nem nas testemunhas, nem nos anos de silêncio finalmente rompidos. Ao lado do meu carro, Patrícia me abraçou. Tenho orgulho de você. Eu devia ter dito alguma coisa anos atrás. Você está dizendo agora. Eu a abracei de volta. Isso é o que importa. Coloquei a Molly no banco de trás, liguei o carro e segui em direção ao meu apartamento, com janelas abertas para o resto da minha vida.
uma semana depois, eu estava sentada no meu apartamento tipo estúdio, a luz do sol entrando pelas 3 janelas. Molly estava deitada no lugar favorito dela, o pedaço do tapete onde a luz da tarde ficava mais quente. Meu celular vibrou. Diane, você viu o grupo do Facebook do bairro? Eu não tinha visto. Eu vim evitando redes sociais, mas a curiosidade venceu. Alguém tinha postado sobre o incidente na casa dos Ashford. Sem nomes, mas todo mundo sabia. Rolei os comentários. Sempre achei que tinha algo estranho naquela família. Coitada da menina. Ela sempre parecia tão quieta quando eu a via. Ouvi dizer que os pais abriram cartões de crédito no nome dela. Isso é ilegal. Não é à toa que ela nunca conseguiu sair de casa. Eles prenderam ela. Fechei o aplicativo. Não havia satisfação nenhuma nisso. Só um vazio oco. Outra notificação. Um número que eu não reconhecia. Charlotte, aqui é a Emma. Terminei com o Tyler. Fiquei encarando a tela. Ele tentou defender seus pais. Disse que você estava exagerando, que sempre foi ciumenta. Eu não podia ficar com alguém que pensa assim. Uma pausa. 3 pontinhos. Sinto muito por não ter percebido antes. Se algum dia você precisar de uma amiga, estou aqui. Li a mensagem 2 vezes. 3. Não respondi. Ainda não. Mas salvei o número dela. Molly levantou a cabeça, olhou para mim e suspirou, satisfeita. Eu sei, garota, murmurei. A gente está bem. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez, um e-mail de Richard Ashford. Assunto: precisamos conversar. Não abri. Não naquele dia. Em vez disso, preparei uma xícara de chá, sentei perto da janela e observei o sol de inverno desaparecer atrás dos prédios. Eu não os destruí. Esse nunca foi o objetivo. Eu só queria ser livre. E, pela primeira vez, eu era. Concordei em encontrar meu pai uma semana depois. Terreno neutro, uma cafeteria no centro. Conselho da Diane, lugar público, conversa curta. Não entregar nada. Ele já estava lá quando cheguei, sentado em um boxe no canto, parecendo mais velho do que eu lembrava. Charlotte. Ele se levantou pela metade, depois se sentou de novo quando percebeu que eu não ia abraçá-lo. Deslizei para o assento em frente. Você queria conversar. Sua mãe está devastada. Esperei. Ela não dorme. Não come. Os vizinhos ficam fazendo perguntas. Ela está devastada pelo que aconteceu ou pelo que os outros estão pensando? Ele não respondeu. Resposta suficiente. Vamos pagar os cartões de crédito, ele disse por fim. Sua mãe já está providenciando a transferência. Ótimo, mas o gravame. Ele se inclinou para a frente. Isso já foi longe demais, Charlotte. Somos seus pais. Pais que usaram meu CPF quando eu tinha 19 anos. Pais que me deixaram acreditar por uma década que eu não valia nada. Mantive a voz firme. Pais que fizeram uma viagem de $45.000 e me deixaram uma lista de tarefas. Ele estremeceu. Achávamos que você era feliz. Eu nunca reclamei porque toda vez que tentei, vocês me fizeram sentir culpada. Devolvi as próprias palavras dele. Depois de tudo o que fizemos por você, o que exatamente você fez por nós? Ele encarou o café, em silêncio. Eu me levantei. O gravame fica até a dívida ser quitada. Depois disso, eu mando retirar. Espera, a voz dele falhou. Sua mãe quer te ver. Eu parei. Eu sei, eu disse. Mas ainda não estou pronta. Talvez nunca esteja. Saí e não olhei para trás. O vento de janeiro cortava o rosto, mas o sol estava forte. E, pela primeira vez em 32 anos, eu consegui respirar. 2 meses se passaram. A notificação chegou numa terça-feira. Um depósito na minha conta bancária. $67.000. Liguei para a Diane. Eles pagaram. Tudo? Tudo?
Ela ficou em silêncio por um momento. Como você se sente? Olhei pela janela. Sol sobre a neve. Molly roncando na caminha dela. Aliviada, triste, as duas coisas. As consequências se espalharam. Fiquei sabendo delas pela tia Patrícia durante nossos jantares semanais. Minha mãe tinha se afastado do clube social por motivos de saúde. Meu pai parou de frequentar as reuniões do conselho comunitário que presidia havia 10 anos. Tyler perdeu o emprego. Não tinha relação direta, só uma fase, mas ele me culpou mesmo assim. Em uma mensagem à qual eu não respondi, o gravame foi retirado. Limpo, oficial, encerrado. Meu score de crédito começou a subir devagar. Diane disse que levaria 1 ano, talvez mais, mas estava subindo. Pela primeira vez em 13 anos, estava indo na direção certa. Recebi um aumento no trabalho, pequeno, mas que pareceu uma confirmação. A tia Patrícia me trouxe uma planta para o parapeito da janela, uma suculenta de jade. Essas são impossíveis de matar, ela disse. Mesmo para quem tem dedo preto. Nós rimos. Foi bom rir. Numa noite, meu celular vibrou. Uma mensagem do Tyler. Sinto muito por tudo. A gente pode conversar alguma hora? Fiquei olhando para a mensagem, para a pequena rachadura no muro que ele passou anos construindo. Eu respondi, ainda não, mas talvez um dia, quando você estiver realmente pronto para ouvir. Ele respondeu com uma única palavra, ok. Progresso. Microscópico talvez, mas real. Molly levantou a cabeça e me olhou com aqueles olhos velhos e sábios. A gente está chegando lá, menina, eu disse. Ela balançou o rabo uma vez. A gente estava mesmo chegando lá. 6 meses depois do brunch, eu tinha me mudado para um apartamento maior, no mesmo prédio, com o mesmo proprietário que acreditou em mim antes mesmo de o meu score de crédito acreditar. Esse tinha uma varanda. Molly e eu sentávamos ali nas noites de verão, assistindo ao sol se pôr atrás do horizonte da cidade. Ela estava mais lenta agora, o focinho mais grisalho, mais tranquila. As cartas da minha mãe continuavam chegando, uma por semana, às vezes 2. Eu lia todas. Não entendo por que você está fazendo isso. Sentimos tanto a sua falta. Quando você vai voltar para casa? Por que não responde? Em nenhuma delas, nenhuma vez em 6 meses, havia um pedido de desculpas. Nenhum reconhecimento de que ela tivesse feito algo errado. Eu dobrava cada carta e guardava numa caixa no armário, talvez como prova, ou só como confirmação de que eu não estava imaginando tudo. A tia Patrícia vinha me visitar todo fim de semana. Cozinhávamos juntas. Ela me contava histórias da minha mãe quando jovem, antes de o amargor se instalar. Sua avó nos comparava o tempo todo, Patrícia me disse uma vez. A Linda nunca era magra o suficiente, nem inteligente o bastante, nunca boa o bastante. Isso não justifica o que ela fez. Não. Os olhos de Patrícia ficaram tristes. Não justifica, mas explica. Pensei muito nisso. Em como pessoas machucadas machucam outras pessoas. Em como as feridas da minha mãe viraram as minhas. Eu entendi agora, mas entender não é perdoar, e perdoar não é uma exigência para curar. Molly encostou a cabeça no meu joelho. Eu sei, menina, eu disse, coçando atrás das orelhas dela. Eu sei. Algumas noites eu ainda sonhava com o porão, as paredes amarelas, a mancha de água no teto, a sensação de estar presa. Aí eu acordava com a luz do sol, com janelas, com uma vida que finalmente era inteira minha. A batida na porta veio numa tarde de domingo. Abri esperando um pacote. Em vez disso, era o Tyler. Ele estava diferente, mais magro, cansado, com uma barba que não tinha 6 meses antes. Eu não sabia onde você morava, ele disse. A Patrícia me deu o endereço. Espero que não tenha problema. Afastei-me um pouco. Entra. Ele passou por mim, observando o apartamento, a luz do sol, as plantas no parapeito da janela. Molly levantou a cabeça, abanando o rabo, e ele se agachou para fazer carinho nela. Isso aqui é bonito, ele disse. Muito bonito. É meu. Ele assentiu, se endireitou, enfiou as mãos nos bolsos. Eu.
As palavras saíram ásperas. A vida inteira eu não vi, porque era mais fácil não ver. Eu sei. Mamãe e papai querem que eu te convença a voltar, a fazer as pazes. Esperei. Eu disse não. Ele me encarou. Disse que eles precisam pedir desculpa primeiro. Pedir desculpa de verdade. Não a versão deles. A de verdade. Algo se afrouxou no meu peito. Algo que eu nem tinha percebido que estava segurando. Obrigada, Tyler. Isso significa alguma coisa. Ele caminhou em direção à porta, parou por um instante. Estou tentando ser melhor. É difícil. Eu sei. Ofereci um sorriso pequeno. Mas você está tentando. Isso é mais do que eles jamais fizeram. Ele foi embora. Eu o observei caminhar pelo corredor. Meu irmão, um estranho, alguém que eu talvez estivesse, aos poucos, começando a conhecer. Fechei a porta. Molly veio trotando e se encostou nas minhas pernas. Ajoelhei e a abracei, sentindo o calor do corpo dela, o coração batendo. 12 anos de amor incondicional. Nós conseguimos, menina, eu sussurrei. Finalmente estamos em casa. Do lado de fora da janela, o sol de verão inundava o apartamento. Eu não queimei pontes. Eu só parei de construí-las para pessoas que nunca me encontraram no meio do caminho. Se você chegou até aqui, obrigada de verdade. Aqui vão algumas coisas que aprendi com essa experiência. Primeiro, o seu trabalho tem valor. Não deixe ninguém, nem mesmo a família, fazer você se sentir culpada por esperar reconhecimento. Segundo, estabelecer limites não é egoísmo, é sobrevivência. Terceiro, às vezes, a pessoa mais silenciosa da sala é quem carrega os segredos mais pesados. Se essa história tocou você, eu adoraria ouvir o que pensa. Você já precisou impor limites à sua família? Como foi? Deixe um comentário abaixo, curta, se inscreva e confira o vídeo na descrição para outra história sobre família, limites e reviravoltas inesperadas. Até a próxima, cuide de si mesma, porque você merece.